Olá, pessoas! Olá, minhas pimentinhas, eu sou a Paty. Eu sou a Amy Andrômeda. E esse é mais um Narrando e Julgando! O vídeo de hoje é muito especial. É para uma autora amiga minha, né? Se tornamos amigas. Depois que eu conheci, né? Os livros dela, as obras. Então, é uma pessoa muito incrível. Então, hoje eu quero apresentar para vocês o primeiro, mas é uma pirâmide, tá bom? É um esquema de São pirâmide. 4 livros principais, né? O do Ettore, né? Que é o último irmão, ele vai ser lançado. Mas esse é o primeiro. Lindo, né, gente? Lindo. Ele não tá marcado do jeito que eu quero, porque eu ainda vou parar para poder marcar ele. Vai ser o livro inteiro. Mas ele já tá aqui com os principais, que eu amo. Esse aqui é sobre Ricardo e Anitta, né? Então, a Alice já sabe um pouco sobre ele, né? Porque eu surtei muito com E vale ressaltar que esse é um dos raros casos de livros que eu julgo pouco, que eu não tenho muitas coisas contra, porque era muito bom, era muito bom. Foi muito bem escrito, foi muito bem construído, me deixou de boca aberta, eu fiquei, caramba, gente! A gente aqui não tem um protagonista muito moralmente, vamos dizer... Moralmente correto. Isso. Ele é diferente de todos os outros que eu já conheci. Ele não é como os outros mafiosos. Ele é incrível. A gente devia fazer uma ficha de bingo com clichês do canal. Um deles deveria ser: ele não é como os outros mafiosos. Sim, ele não é. Incrivelmente, a Alice amou. Porque a Alice não é muito de amar, né? Mas ele amou. Ela amou. Eu gosto de boa escrita. Eu gosto de uma história que me surpreenda, que seja bem construída, que tenha fatos que sempre estiveram lá, mas eu não vi até o último momento. E esse livro tem isso! Alguns momentos que ela revirou os olhos foi só nas partes rosa. Porque ela sempre faz isso. Mas, tirando isso, ela não revirou os olhos, porque até ela ficou impressionada com a narrativa. Porque tinha coisas que já estavam ali na nossa cara que a gente não via, e eu fiquei, não. E até agora a gente não sabe quem é o vilão principal. O vilão, assim, o que fudeu com tudo, ainda não sabemos. Só vai ter no último livro, que é do Ettore. Tá? Cada livro tem o seu próprio mini vilão, que é o vilão do livro. Mas o vilão, o Slade da coisa... Só quem assistiu Jovem Titãs pegou a referência do Slade. Que triste. Me sinto idosa. Mas você só nasceu em 2000, mas não significa que você é dessa geração. Por incrível que pareça, gente, eu apresentei para o meu namorado de 10 anos mais velho que eu um filme de 86 que ele não conhecia, que é meu filme preferido de romance. Alice, ela é singular. Ela é diferenciada. Então, o Ricardo, a gente vai começar por ele. Ele conheceu a Anitta quando ela era uma jovem menina, né? Ela apareceu na porta da mansão dele e ele não queria aceitar ela, né? Queria botar ela pra fora, um homem rude, né? Porque ele era muito protetor com a filha e com a esposa dele. Né? E aí aparece uma pessoa assim do nada, então ele não confia, ele só confia só na família dele. É um sapo. Aí as pessoas se apegam a ela porque ela estava sem memória, era uma criança na época, e ela não ia fazer mal a ninguém. Né? Aí a filha dele tinha a mesma idade, a Sofia, e começou a gostar dela e se sentiu amiga dela. E aí o irmão dele, o Ettore, o nosso Dom gostosão, ele permitiu que a Anitta ficasse com eles até saber quem era a família dela, porque eles estavam procurando para saber o que realmente aconteceu. E aí o tempo passou, né? Eles tiveram que voltar, porque quando eles conheceram a Anitta, né, ainda jovem, sem memória, eles estavam na Inglaterra. Eu acho que foi assim, na Inglaterra. E aí eles tiveram que voltar para a Itália, né, que as coisas aconteciam realmente lá. Então ele deixou a Anitta lá com a empregada, que adotou a Anitta, fez dela a filha adotiva, né, essa empregada, né, de muitos anos, e a menina ficou lá. Tinha uma amizade, né, com a Sofia durante os anos e tal. E depois de uns anos, né, que eles nunca mais voltaram, né, pra lá, a esposa do Ricardo, ela falece, né, de uma doença, que ela já estava doente, né, ela falece, e aí ele passa 2 anos em celibato. Não vai se casar novamente, não quer ninguém, porque a esposa dele tinha falecido. Então ele não tem nenhum interesse em mulher nenhuma, e nada do tipo. O foco dele era cuidar da filha e ser o consigliere da máfia, né? Então, era só isso a vida dele. E aí, foi muito lindo. A Anitta, ela cresceu, se tornou uma mulher linda, maravilhosa, só que ela ainda tem um problema. Ela ainda não sabia quem ela era. Nem o nome Anitta é o dela de verdade. Foi o nome que deram a ela. Então, ela não sabe quem ela é, de onde ela veio, o que aconteceu com ela.
Um comentário sobre isso é que eu não consigo imaginar essa menina com outra cara além da cara da Anitta. Só por causa do nome dela. Ah, mas ela é loira. Não me interessa, eu vou imaginar ela eternamente com o rosto da Anitta. Mas ela é linda, gente, ela é linda. E nisso, a Anitta se transformou em uma mulher linda, bonita. E aí, ela foi convidada a ir para Itália para ficar mais perto. E também porque o Dom Ettore queria que ela se casasse, já que ela tinha chegado na idade, já com 18 anos. E casada na máfia é uma segurança. Então, ela teve que ir para Itália para poder conhecer o noivo, que seria o braço direito do Dom, né? E aí ela ficou na casa do Ricardo já pra, tipo, é amiga da Sofia, todo mundo já a conhece, vamos dizer assim, mas ninguém lembrava assim do rosto, não tinha esse contato, né? Mas ela ficou lá por um tempo. Só que o Ricardo nunca mais tinha visto ela, nem lembrava que essa garota existia. Não lembrava. E no mesmo dia que ela chegou, nossa, não lembrava. E aí ela chega toda bonita, pomposa, Anitta é linda. Ela é linda. Me fala uma protagonista de uma história dessa de romance que não é linda. Não existe. Então, Gente, você vai ser protagonista, vai ser feia. Não, mas eu vou fazer um personagem de rosto normal. Ela é diferente. Ela não é magra, ela não é alta. Não, ela é baixinha, peituda, como eu. Só que é loira dos olhos azuis. A diferença. Então, mas ela tem um corpo né, gordinho, assim, como o meu, né? Mas gostosa. Tanto que o Ricardo fica louco por ela. Essa menina não é gordinha, não. Ela é sim. Não é, não. Ela é sim. Ela não é gordinha, Fátima. Ela é sim. Ela não é gordinha. Você tá com disforia de imagem? A única coisa sua que tem nela é o tamanho do peito. Se você usar uma roupa mais justa, ele salta pra fora, só isso. Ah, eu adoro meus peitos. Cadê o... Não tinha um desse que mostrava? Até tinha, né? Mas onde é que tá? Ai, meu Deus do céu. Leva na tua mão, mulher. Ele não mostra. Não mostra, olha só. Magra. Ela não é tão magra. É porque fizeram ela assim, mas ela não é tão magra. Ah, tá. A autora fez ela assim, mas ela não é magra. Não, ela tem um corpo normal. Né? Ela tem o meu corpo. Não, ela não tem o seu corpo. Ela tem o meu corpo. A única diferença é que ela tem peito e eu não. Nada a ver. Sim, é a mesma curva. Você queria. Você nem tem curva, Alice. Eu tenho sim. Qual curva? Essa aqui, ó. Não tem, acabou. Então, continuando. Então, quando ele vê a Anitta, é assim que acontece. É uma cena muito engraçada, mas também... É a da piscina? Sim, a da piscina. Né? Eu só não vou revirar mais os olhos porque foi o meu rolê do ano novo. Gente, foi muito engraçado esse rolê de imprensa apontar sobre isso. Tem muitas histórias de Alice, principalmente no começo do namoro dela, que são muito boas. Vocês vão adorar. Não é que são muito boas. Eu sou o romance que ela vive. Ela vê a minha vida como uma novela. Gente, é muito bom. É uma novela mexicana muito engraçada. E vocês ficam querendo saber mais e mais da história. Porque cada capítulo um melhor do que o outro. É sério. E o melhor é que eu estou dentro daí também. Eu faço parte, né? Você que move os pauzinhos pra causar o caos da novela. Adoro. É muito bom. Então... A cena da piscina. A cena da piscina ela chega, né, na casa, ela reencontra a Sofia, elas se abraçam porque são amigas, porque só viviam conversando por telefone. Uma vê que a outra tá diferente, uma tá mais alta, a outra tá mais baixa, uma tem mais peito, outra menos peito, né, mas mesmo assim uma gosta da outra. E aí ela conhece, né, o pessoal dali, né, os empregados, e também tem uns seguranças que quando vê ela já ficam loucos, porque ela é linda, né, aquele ar de angelical, né, você sabe como os homens são, né. Aí, o Ricardo chega todo lindo, pomposo, com aqueles óculos de sol, com aquele carro esportivo, e ele para. E aí, de repente, ele vê uma mulher. Só que, eu não me lembro muito o que acontece, ela cai na piscina. Eu não sei se é um susto que ela leva, que ela cai na piscina. O importante é que ela caiu na piscina. Sim. Quando ela cai na piscina e ela submerge, ela vê aquele homem. Emerge, submerge pra baixo. Obrigado, Alice. Então, ela sai da piscina, ela tá com a roupa totalmente branca aí, totalmente transparente, tá? Ele fica boquiaberta. Ele só faltou babar e rosnar, que é o melhor. Isso porque tava de celibato. Isso! E aí, todo mundo fica assim, afoito, o que foi que aconteceu? E ela tenta se esconder, mas ele já tinha visto tudo, tá, gente? Mas ele não é aquele homem doente, não, tá? Ele é muito respeitoso, ele tira o blazer dele, dá pra ela se cobrir.
né? Mas assim, eu já tinha visto. Só que não queria que ninguém mais visse, né? Só ele que pode, obviamente. Mas ele respeita ela, né? Só que ele fica com isso pra ele, né? Não chega assim, um momento rápido, não é uma coisa rápida. É uma coisa construível. Então, estão construindo tudo aquilo. Então, Construível? não está certo. Não. Estava construindo. Foi algo que foi construído, que foi implantado ali e estava sendo trabalhado. Nossa, é tão chato às vezes esse negócio português, minha gente. Cara, eu não posso falar uma palavra. Que se tiver um errozinho de gramática, ela para tudo pra tentar me convencer que eu estou errada, que eu preciso falar corretamente. Não é que você está errada. Sim, e eu quer dizer, sim, você está errada. Uma raiva, porque eu não quero uma professora de português, tá? Do meu lado. E ela já entendeu o que eu falei. Pra que me corrigir? Acho que eu vou mudar. Porque às vezes você fica brava comigo. Porque às vezes, na verdade, a gente não vai fazer nem mulher. Mas isso não tem nada a ver. Vai ter português. E outra, tem momentos em que ela fala e ela não completa. Vocês sabem que verbo transitivo direto precisa de complemento. Quem faz uma coisa, faz algo. Ela me pede para fazer e não diz o que eu tenho que fazer. Alice, você pode pegar tal coisa? Ela quer que eu pegue tal coisa e ela esquece do complemento. Ela já entendeu. É só continuar. Que coloque ali. Eu já falei que minha mente não é boa. Que ela tem apagões, que não se lembra muito bem. Eu não sou telepata, minha querida. Mas ela já entende. Pra que eu tenho que ficar falando toda hora? Porque eu sou insuportável. Essa é a palavra correta dela. Ela é insuportável. E ela gosta de ser insuportável. E ela não muda por nada. Você tem que engolir ela do jeito que ela é, tá? E você mesmo assim me ama. Eu nunca disse isso. Disse sim. Quando disse? Na declaração belíssima de Dia dos Namorados. É isso, não existia não, viu? Eu tenho namorado, eu chutei ela pra fora de casa. Eu tentei me manter séria. Eu tentei me manter séria. Mas eu não consegui. Eu comecei a rir. Isso nunca aconteceu, viu, gente? Nunca. Não aconteceu não, eu só gosto de implicar com o marido dela. Eles brigam muito. E o meu marido, ele é muito bom em argumentos e quebra ela todinha. Aí ela fica por isso que eu gosto de conversar com ele. É a única pessoa nessa casa inteira que consegue contra-argumentar mesmo quando tá errado. Ela conseguiu. Elas estavam brincando de xadrez. E aí seria a primeira vez, né? Minha filha aprender, né? A brincar de xadrez. E nisso, Alice, ela gosta de ganhar de tudo e de todo mundo. Uma criança de 7 anos estava chateada. Sua filha tem 8 anos. Estava chateada, porque pra mim ela é um bebê. Porque a Alice não deixava ela ganhar uma partida. Aí tá certo, né? Beleza. Mas ela tava muito bem. Ela tava jogando muito bem. Inteligente, e ela conseguia pegar as coisas rápido. Pois bem, depois que as partidas acabaram, que eu estava, né, ali com elas, ela veio dizendo que a Alice tinha ganhado, mas aí a Alice começou a dizer: mas você matou o meu cavalo, você matou o meu cavalo. Que veterinária é essa que mata o meu cavalo? Ela disse: mas eu não disse que ia ser veterinária de fazenda. Eu amo essa criança. Vocês não têm noção do quanto eu amo essa criança. Gente, ela é tão inteligente. Veterinária. Desde pequenininha, ela sempre gostou de falar que quer ser doutora de bichinho. Aí ela aprendeu o nome de veterinária, ficou sabendo o que é ser Ela tem um livro de veterinário que ela fica... Quando ela ficou sabendo o que era veterinária de cada setor, porque antes ela não sabia, aí ela meteu essa pra Alice. Eu amo na hora. Nossa, eu fiquei... Eu também senti orgulho, tá? Nossa, criança. Nossa, eu estou ativamente aqui te ajudando a cuidar dela desde que ela tinha 4 anos, tá legal? Eu incentivo ela a ter uma língua afiada nas nossas discussões e eu acho que é a convivência com o pai. Tá, ela é o pai. Mas ela exercita comigo. Ela tem você como alguém pra ela poder calar a boca. Né? Porque ela faz isso com as duas avós e comigo. Mas elas não contra-argumentam, eu contra-argumento. Porque eu não vejo como com aquela criança. Eu ainda contra-argumento, olha só. Viu só que eu estou exercitando a inteligência da sua filha? Mas eu estou ainda ensinando xadrez pra ela e ela conseguiu matar meu cavalo. Pensa numa fixação com o meu cavalo. Eu acho que ela queria matar você e não conseguia matar seu cavalo. Pronto, voltando, né? Você lembra onde estava? Sim, eu lembro, né? Quando ela caiu na piscina. E ele usou o blazer e teve aquele clichê que eu acho bem idiota do só eu posso vê-lo assim. É sempre assim. A gente aqui conversando sempre muda de assunto toda hora, né? Se acostuma, por favor. Mas não saia do vídeo. A gente vai continuar. Então, quando o Ricardo ele fica sabendo quem é o noivo da Anitta, ele já não gosta do noivo dela. Então ele desconfia dele, né?
E aí já tinha falado com o Ettore sobre isso, mas o Ettore disse que ele era um homem de confiança dele. Então, teria que seguir assim. Só que aí, quando a Anitta tinha visto o Ricardo, ela viu algo nele. Então, ela começou a gostar dele, porque até então ela não sentia nada por ninguém, né? Ela se manteve recata, ela se manteve na dela, ela se manteve tranquila. Recata. Recata pra não dizer assim, virgem, né? Ela nunca beijou na vida. Recatada? Sim. Eu acho que recatada não era a palavra certa. A gente pode parar aqui um pouquinho pra não estrangular ela e depois a gente volta. Porque ela tá ficando tão insuportável que nem eu estou aguentando. Calma que eu vou pesquisar no Google, porque agora eu quero saber se recatada se aplica nesse contexto. Cala a boca! Voltando. Cala a boca! Aí, com a convivência, né? Com a Anitta morando lá na casa deles, com a convivência, ela vai vendo o Ricardo como um homem, né? Alguém que ela queria por perto, alguém que poderia cuidar dela. Só que o Ricardo sempre mantém distância dela. Ela é noiva, ele não quer mulher nenhuma, então ele tenta não, né, cair na tentação, que é aquela mulher belíssima. Mas então acontece a festa de noivado. Eu não lembro se é de noivado ou se é uma festa, mas eu acho que é a festa de noivado, eu acho. E nessa festa, ela conhece o noivo, que até então ela não conhecia. E nisso ela conhece todo mundo, né? A Anitta conhece tanto a esposa do Ettore, quanto o próprio Ettore, que é o Dom, o Máximo, conhece o Guilherme, conhece todos, né? E aí ela vai, né, vendo que realmente é a família Salvati, como eles são de verdade, né? Homens perigosos, lindamente lindos, são muito gostosos. E nisso, o noivo dela já tem aquele olhar perverso, maligno, né? Ele vê ela e já diz, ela é minha, cata pra cá. E aí o Ricardo não gosta disso, porque ele sabe, eu vou cuidar dela. E enquanto ela estiver na minha casa, eu vou cuidar dela. Só que o noivo dela é muito rude. Então ele acha que a Anitta já é propriedade dele. Então trata ela com propriedade. Então o Ricardo não gosta, né? Tenta intervir, só que como o Dom mandou, ele tenta seguir a regra que o Dom estabeleceu, né? Então, né, nesse noivado acontece muita coisa. Em um certo momento, o noivo disse que queria conversar com ela. Ela não queria ir, mas ela foi obrigada. E esse noivo dela leva para um lugar longe. E esse lugar era o cemitério da família Salvato, né? Os pais dele estavam lá enterrados e tudo mais. Ele leva lá para aquele lugar. Porque o plano dele era tirar a virgindade dela antes do casamento, porque achava que podia. Que achava que a Anitta já pertencia a ele, porque viu os olhares do Ricardo para ela e dela para o Ricardo. Então, para ela não perder a virgindade que não seja com ele já queria pegar a garota. No cemitério? No cemitério. Mas isso não é um desrespeito à família Salvati? Sim, mas ele achava que podia tudo, porque ele se achava muito, porque ele era o homem de confiança do Dom. Então o Dom confiava nele cegamente, entendeu? Então, eu como espírito dessa família, eu voltava para puxar o pé dele. Como assim no meu cemitério? Aí o Ricardo, ele percebe que a Anitta não estava ali, porque justamente ele tirou a Anitta do salão sem o Ricardo perceber. Então o Ricardo, quando ficou sabendo, ele foi atrás, porque a Sofia falou pro pai. E aí ele foi atrás. Quando chega lá, ele escuta os gritos da Anitta, porque aí quando chega lá, ele bate na Anitta, né? O noivo dela bate na Anitta, porque perguntou pra ela o que ela tinha com o Ricardo. Ela disse que nada, só que ele não acreditou e começa a agredir ela, assim, porque ele queria beijar ela. Só que ela não deixou ser beijada por ele. E aí ele começa a agredir verbalmente e fisicamente. E aí rasga a roupa dela lá e tenta agarrar ela. Foi uma cena horrível, tá? E aí é quando o Ricardo chega já dando porrada. Mas isso também não vai contra as regras da máfia? Cara, o cara tava tentando estrupar a... Sim, eu acho que isso vai contra as regras da máfia. Aí o Ricardo chega, porque o Ricardo tem que a elevação dele, por mais que o noivo seja, né, braço direito do Dom, o Ricardo era mais do que ele. Porque é irmão do Dom. Isso. E também era o consigliere, né? Então ele era mais. Ele já chegou metendo a porrada no cara. Já chegou metendo a porrada. E aí eles começaram a brigar. E aí o cara começou a se achar, dizendo que ele era o melhor, que quando o Dom descobrisse, ia fazer isso com o Ricardo. E o cara, eu não tô nem aí, eu vou salvar ela, o que você tá fazendo é muito errado. E eu vou te matar. Ele não achou que era verdade. E o Ricardo matou ele. Bem. Mas esse cara também foi burro, né? Ele era burro, ele era arrogante demais. Porque o que acontecia? Ele era um homem tão ruim que ele já vinha estrupando as empregadas da casa do Dom sem o Dom saber. E dizia que se elas abrirem a boca pra falar pro Dom, ele ia destruir a vida delas. Então, ele já tinha essa consciência de fazer isso. Tá, entendeu? entendi. Então, ele era muito arrogante e ele não ligava para as coisas que poderiam acontecer, tá? Por causa dessa confiança que o Dom tinha nele. E aí, quando o Ricardo veio, ele já veio pra matar.
E aí a Anitta ali, né, triste, desesperada. Com razão. Né, e ela não interviu em nada, né, só tava falando pra ele, tipo assim, cuidado, não se fira muito, mas não tô nem aí que você faz com ele. Então, uma das poucas que tem senso, porque se fosse outras mocinhas de outros livros, seria tipo, não faça isso. Não. Só que o melhor dessa cena, depois que ele mata o cara. Eu gostei disso na Anitta, que ela não ficou nesse. Lá estirado no chão. A Anitta e o Ricardo tem um primeiro beijo fogoso ali no meio. Ela com a roupa toda rasgada, mas ele coloca a roupa pra tapar ela. E aí ela beija ele se agarra. Isso daí eu não julgo. Eles estão cheios de sangue. Eu não julgo. Ela com o rosto, né, com os pinhos de sangue, se beijando com. Esse daí eu não julgo, porque se eu vejo alguém assassinar outra pessoa por mim. Ai, eles estavam lá se agarrando. Eu acho romanticamente. Porque tipo assim, foi um pico de eletricidade, sabe? Um pico hormonal foi delicioso essa cena, né? Delicioso. Até ele matando lá o cara foi. Cara, lavou minha alma. Foi prazeroso. Aí, enquanto acontecia, ela disse: Meu Deus, ninguém vai salvar ela. Meu Deus, o que vai acontecer? Não acredito. Eu tava desesperada. Aí, quando o Ricardo chegou, já dando voadora, já dando soco, chute e tal, aí eu disse: Sabe, Ricardo? Aí, enquanto ele batia, eu. Isso, vai, Ricardo! eu queria estar lá. Então, aí essa cena foi mais ou menos assim. Aí eles voltaram. Só um adendo. Você escutou esse livro no audiobook antes de comprar. Agora pensa nessa doida. Isso aí, Ricardo, isso aí, Ricardo. Eu gritando lá no quarto. Oxa! Eu lavando a louça aqui com meu fone. Foi. Mas você tá bem? Peraí, Alice. Ele tá fazendo isso. Vai, Ricardo, vai. Foi muito legal. Gente, porque assim, violência, né? Mas ele mereceu. Quando a pessoa merece, eu realmente pode bater. Estraçalha. É assim que aconteceu. Não se empolgou nem um pouquinho, ela. Não. Aí, depois, né, dessa cena, né, do beijo e coisa e tal, que ela fala de Ricardo e tudo mais, que ele tá falando, puta que pariu, eu não vou mais deixar ninguém tocar, você agora é minha. Foi um sabor, tá? Porque até então ele tava dizendo, não posso. Né? Mas depois disso, eu disse, não, agora você é minha e acabou. A forma como você usa esse foi um sabor ainda não faz sentido pra mim. Então, eles voltaram, né, pra festa e tiveram que comunicar isso ao Dom, né? Nesse primeiro livro do Salvati, né, o Ricardo, ele não tem uma boa relação com o Máximo, que é o segundo irmão mais velho. Por quê? Parece nome de cavalo. Máximo. Adoro cavalo de corrida. Aqueles preto enorme com aquelas crianças. Máximo. Porque aconteceu assim, foi por causa da primeira esposa do Ricardo. A primeira esposa do Ricardo... A que morreu no começo do livro. Ela era para ter se casado com o Máximo, mas ela escolheu ficar com o Ricardo. Desde o primeiro dia que ela viu o Ricardo pela primeira vez. E o Ricardo é o terceiro irmão. O Guilherme é o irmão mais novo, é o quarto. Então, eles se gostaram à primeira vista. E aí os pais, de tanto um como o outro, aprovaram. Tá, você era a noiva de um, mas você pode ficar com esse, já que vocês gostaram. Porque ela tinha batido o pé, etc. Se eu não me casar com o Ricardo, eu não me caso com ele. Então eles tiveram uma briga muito grande, né, os dois irmãos. E aí o Máximo ficou magoado com a família inteira, né? E o pai do Máximo mandou ele para os Estados Unidos, né? E aí vocês vão adorar saber o lado do Máximo, né? Porque tem dois lados. Porque é um esquema de pirâmide. Entendeu? E aí, porque assim, nesse primeiro livro, a gente não gosta muito do Máximo, sabe? Porque ele não se dá bem nem com o Ricardo e nem com o Guilherme, sabe? Ele só se dá mais com o Ettore, né, que é o mais velho. E aí, eles têm um convívio muito difícil, né? E o Ettore sempre tem que estar ali, botando eles no lugar deles, né? Pra não brigar e todo mundo ficar sabendo, para os irmãos não ser alvo, né? Dos inimigos. Parecer que é uma frente unida para os inimigos não perceberem que eles são desestruturados de dentro. Isso mesmo. Então, é muito cansativo pro Ettore, mas ele consegue, né? Porque ele tem curso firme. E aí, o Máximo, já desconfiado, tenta alertar o Ettore, porque até então eles não tinham dito assim pro Ettore que o Ricardo e a Anitta queriam ficar juntos, né? Porque o Dom disse que não, né? Porque como o Ricardo, ele é do nível mais alto da hierarquia, né? Da hierarquia. Obrigada, professora Alice.
Ele queria uma mulher. Compre meu livro e receba aulas grátis de português. Não uma mulher que fosse uma mendiga, né? Aos olhos dele, né? Eles tinham esse preconceito. Nisso. Mal sabem eles. Mal sabem eles, gente. Cara, vocês não sabem. Vocês não sabem! É um plot belíssimo. Não vamos contar aqui. Certo. Já mudando pro lado da Anitta, ela é uma garota muito incrível, ela é muito especial. Só que ela tem lápis. Menos naquele livro, naquele outro livro. Não em todos os livros. Não, naquele em que ele faz aquela menina brigar com o marido. Não foi ela, foi a irmã dela. Foi a irmã dela? Foi a Helena. Sido ela. Então esquece que eu acabei de falar. A Anitta é perfeita. Dá um fim aí, né? Certo, voltando. E aí, como a Anitta é melhor amiga da Sofia, elas vão no shopping fazer compras. E em um desses passeios, elas entram em joalheria. Porque na máfia também, eles são donos de joalheria. E aí eles entram em outra joalheria que não é da família. E lá ela conhece um cara bonito. E a Sofia fica encantada por ele. Ele é importante. Né? Não, eu já tava suspeitando dele, eu só não sabia o que seria. Eu não sabia o que seria. Outra coisa. Mas eu tava suspeitando de esse cara. Não sei, tem algum nesse caroço. Ele mentiu o nome dele, mentiu o nome dele. Não é o nome dele que ele dá aqui no primeiro livro, tá? Ele mentiu o nome dele. Mas tem todo um plot por trás, o porquê, né? O que acontece? Eu vou contar só um pouquinho. A Anitta, ela não é uma mendiga e ela não é qualquer pessoa. A Anitta, ela foi plantada ali, mas não foi um simples por acaso. E não foi para poder derrubar a família, né? E foi ao contrário, foi para ela ser protegida. Porque na família da Anitta tem coisas perversas. Então, a família dela, olha, é russa, né? E ela não se chama Anitta. E aí eu não vou falar o nome dela aqui, porque é um spoiler, mas a família dela é russa. E a família dela... Isso já foi um grande spoiler. E a família dela é uma família muito conhecida, principalmente dos assassinos profissionais, né? E aí a Anitta, ela tem lapso de memória, porque ela tem perdido a memória, né? Então ela não se lembra quem é, mas ela, de repente, ela acorda falando outra língua, ela acorda fazendo coisas que... A memória dela não lembra, mas a mente dela sabe. Então ela sabe outra língua, mas a mente dela não lembra. Então ela vai falar essa outra língua. Como é que eu tô falando isso? Tá ligado no Harry falando a língua das cobras? É tipo isso. Fora outros momentos dela em que ela vai demonstrar habilidades que vai ficar onde você aprendeu isso. Em dado momento, né, ela tá com a Sofia e aí elas são perseguidas. E aí, em algum momento, a Anitta sabe atirar, só que ela não sabia que sabe atirar. Além de saber atirar, ela sabe lutar muito bem. E ela não sabia disso, entendeu? Porque com a adrenalina toda, ela se mostrou uma pessoa que ela realmente... Memória muscular, no caso. Então, ela conseguiu salvar tanto ela como a forma Sofia. Como esse plot é construído é tão boa. Eu queria mostrar a vocês uma cena rosa. Para com isso, estranho. Eu falei... minha voz. Eu tava imitando aqueles bonequinhos de caminhão que ficam com a cabeça assim. Então, continuando.